Olá, estimados amigos, fala do Explica-Mate, desta vez para fazer algumas considerações a respeito dos temas ou dos assuntos dentro dos temas para o exame da segunda fase. É uma opinião pessoal, é uma interpretação minha acerca de alguns assuntos que ora vão saindo na primeira fase, ora na segunda, ou época especial, e é uma maneira, é sempre o que eu quero salientar em primeiro lugar, é que é sempre uma discriminação positiva, ou seja, com o que eu vou mostrar aqui eu não quero dizer que determinado assunto não vai sair ou outro assunto que tem menos possibilidade de sair, nunca quero dizer isso. Quero é salientar alguns assuntos que considero que podem ter mais possibilidade de sair, dado o que já saiu na primeira fase. E, como disse, é sempre uma opinião pessoal. Bom, avançando então, eu vou começar aqui pelos itens em alternativa e aqui não há muito a dizer, eu nem vou falar de cada um deles em particular. O que se viu o ano passado é que todos os itens em alternativa, todos os temas saíram nas três fases. Houve um que salientou, eu já mostrei isso no outro vídeo, este limite saiu o ano passado nas três fases, primeira fase, segunda fase, época especial, e saiu novamente na primeira fase deste ano. Portanto, será o único assunto que merece aqui uma atenção especial. De resto, o que eu recomendo é que vejam os temas que não saíram na primeira fase. E lá está, é sempre uma discriminação positiva. Não estou a dizer para não estudarem os outros que saíram na primeira fase. Teoricamente podem-se repetir, até porque a amostra que temos é só o que se passou o ano passado, e é daí que eu estou a tirar esta conclusão. Ou seja, o ano passado eles não se repetiram muito, tiveram que se repetir alguns, obviamente isso teria que acontecer, mas todos saíram e, portanto, os que saíram na primeira fase é dar prioridade aos outros em termos de atenção, e este aqui, como tem saído sempre, portanto, nos 4 exames que já se fizeram nesta modalidade de itens alternativa, este limite saiu sempre, portanto, vamos ter atenção a ele e depois atender àqueles que não saíram na primeira fase, é a prioridade. Bom, e agora um foco especial aqui nestes temas. Eu vou entrar em cada um deles e eu vou falar apenas daquilo que eu acho que merece atenção. Portanto, eu não vou falar do que é óbvio, aquilo que nós, por exemplo, aquilo que é muito óbvio aqui no tema de álgebra, polinómios e funções, nós já sabemos que está um problema para resolver com a calculadora gráfica, um problema de funções para resolver com a calculadora gráfica, com uma interpretação no âmbito que já tem acontecido. E por isso, quando entrar aqui neste tema, eu não vou dizer que sairá um problema para resolver com a calculadora gráfica. Não vou falar disso, ok? Vou falar daquilo que eu acho que é relevante. Então, começando aqui por geometria. E relativamente à geometria, e olhando então para o que se passou na primeira fase, o que eu recomendo é que tenham uma atenção especial à equação vetorial da reta e posição relativa entre retas e planos. Ou seja, percebam ou relembrem-se, perceber, certamente percebem, relembrem-se que se uma reta é perpendicular a um plano, então o vetor diretor da reta é um vetor normal ao plano. Percebam isso ou revejam isso. Outra coisa que eu quero que relembrem é obter coordenadas de um ponto por soma de um ponto com um vetor. Ou seja, imaginem que tem aqui um cubo, não se esqueçam, um cubo pode ser outra figura qualquer, mas tem aqui as coordenadas do ponto A, tem aqui as coordenadas do ponto B, tem as coordenadas do ponto C e, portanto, temos aqui um ponto D e, portanto, tendo as coordenadas do ponto A, B e C, conseguimos facilmente obter as coordenadas do ponto D, fazendo apenas isto. O ponto D é igual ao ponto C, por exemplo, mais o vetor AB. AB tem que ser AB, ok? Para ir neste sentido, de A para B. Portanto, se eu pegar no vetor AB, estou a falar de um cubo, não é? E colocar aqui em C, consigo obter as coordenadas daquele ponto. Portanto, pensem nesta forma de, por vezes, obter coordenadas de pontos que precisem para a resolução de um problema, por esta forma, adicionando, portanto, obtendo as coordenadas de um ponto, adicionando um ponto que é dado com um vetor que, de certa forma, conseguirão tê-lo. Portanto, coloquem lá o vetor e vem a extremidade do vetor, vai calhar naquele ponto, então conseguimos obter as suas coordenadas. Bom, e agora, mais uma coisa aqui de geometria no plano, relacionar declive, inclinação e coordenadas de um vetor. Há aqui uma relação entre estas três entidades, que nós, sabendo uma delas, conseguimos saber a outra. Portanto, sabemos que o declive é igual à tangente da inclinação, sabemos que se um vetor tem de coordenadas AB, então o declive deste vetor AB, deste vetor U,
é dado por B sobre A, e, portanto, conseguimos sempre, dado o declive, conseguimos a inclinação, dado um declive, conseguimos as coordenadas de um vetor que tenha aquele declive, dadas as coordenadas de um vetor, conseguimos o seu declive e, consequentemente, conseguimos a inclinação da reta que tenha aquele vetor diretor. Portanto, relacionar estas três entidades pode ser importante agora numa pergunta de geometria no plano. Bom, avançando agora para álgebra, polinómios e funções. Então, a primeira coisa que eu digo para relembrarem é função composta e função inversa. Tem saído ultimamente, portanto não saiu aqui na primeira fase, vejam agora com atenção, função composta e função inversa. Tem algumas perguntas destas nos exames do ano passado, não sei agora se é de primeira fase, segunda ou especial, mas saiu o ano passado, nos 2018, vejam lá no Explica-Mate, vejam os 3 exames que terão perguntas destas e estão resolvidas em vídeo. Portanto, função composta e função inversa, relembrar estes conceitos. O que eu posso dizer aqui muito rapidamente é que f após g de A, vocês devem olhar para isto desta forma, f de g de A, portanto vão primeiro fazer o g de A e depois veem o que é que tem da função f. Estas perguntas muitas vezes podem misturar, dado uma expressão analítica de g e dado o gráfico de f, ou ao contrário, podem ter que fazer esta brincadeira, digamos. Relativamente à função inversa, nunca se esqueçam que se f menos 1 de A é igual a B, é equivalente a terem que A é igual a f de B, ou f de B é igual a A. Portanto, f menos 1 de A igual a B é equivalente a ter f de B igual a A. Por isso, não esqueçam esta relação que é importante. Teorema de Bolzano é algo que, e isto mostra um pouco como é que eu faço esta análise. O Teorema de Bolzano é algo que vai saindo, ora na primeira fase, ora na segunda, ora em especial, e portanto não saiu na primeira fase. Tenham atenção agora, o Teorema de Bolzano aqui para a segunda fase. Derivada de uma função num ponto também, relembrar a derivada de uma função num ponto, e estes limites notáveis. Eu achava muito estranho, reparem, estes limites notáveis não saíram na primeira fase, e eu achava muito estranho que se passasse a primeira fase e a segunda fase do exame e não estivessem estes limites notáveis presentes. Seria estranho, a meu ver. Ok? Portanto, relembrar estes limites. Bom, reparem, aqui em funções, é como eu digo, eu estou a falar só daquilo que não é óbvio, não é? Portanto, eu não estou a dizer para só estudarem isto, volto a dizer, isto é uma discriminação positiva, e não estou a falar, claro, que vão ter, e volto a repetir, o tal problema para resolver com a calculadora gráfica. Claro que terão uma função, em princípio por ramos, onde terão que estudar a monotonia extremos ou concavidades e pontos de inflexão. Isso é habitual, está sempre nas provas. E eu aqui não estou a falar daquilo que é habitual, está sempre nas provas. Estou a falar de outros aspectos que às vezes estão, outras vezes não estão. Bom, relativamente à trigonometria, problemas que envolvam derivadas de funções trigonométricas. Se repararem no exame de primeira fase, não tiveram que derivar trigonometria. E, portanto, vejam aqui com atenção. E formas trigonométricas, geralmente nestes problemas de trigonometria tem que se aplicar as formas trigonométricas. Temos a fundamental, temos a outra que relaciona a tangente com o cosseno que resulta da fundamental. Dominar um pouco a circunferência trigonométrica, as formas da duplicação do seno e do cosseno que estão no formulário são fórmulas importantes. E aqui não há muito mais a dizer. Sucessões reais. Sucessões reais, a coisa está mais ou menos definida. O que costuma sair é para estudar a monotonia de uma sucessão, sucessão limitada, saber se é limitada ou não. E agora eu coloco aqui progressão aritmética, porque ora sai progressão aritmética, ora geométrica. Na primeira fase seguiu progressão geométrica. Vou colocar agora aqui progressão aritmética. Relativamente a cálculo combinatório e probabilidades. Bom, também há coisas aqui que estão lá sempre, um problema de contagem está sempre e, portanto, é óbvio, poderia até não estar aqui a referenciar, mas só para dizer, muitas vezes é aquela última linha do problema de geometria. Pode ser que sim, pode ser que não, mas certamente terá um problema de contagem na prova. Pode estar até num problema de probabilidades, mas um problema de combinatório, tem que utilizar ou combinações, ou arranjo, o princípio fundamental da contagem, seja o que for, isso está lá sempre. Estou só aqui a referir que muitas vezes isso também aparece associado no problema de geometria, a última linha. Bom, atenção a esta fórmula aqui. Lembrem-se, quando estiverem no problema de probabilidades, está lá sempre também um problema de probabilidades, lembrem-se disto, eu acho que isto é importante. Se o problema tiver um grau de dificuldade ligeiramente elevado, isto pode-vos ajudar. Temos aqui o acontecimento A e B, sabemos que aqui é a interseção de A com B, sabemos que aqui é o que está em A e não está em B, sabemos que aqui é o que não está em A e está em B, e cá fora temos o que não está em A e não está em B, que é igual a A união com B, até pelas leis de Morgan complementar.
Reparem que por este diagrama é fácil entender esta fórmula, não é? O P de A é P de A interceptado com B mais P de A interceptado com o complementar de B. Tal como, e vem o que dará jeito na altura, P de B é igual a P de A interceptar com B mais P de não A interceptar com B. Portanto, relembrem isto, o problema de probabilidades, principalmente se estiverem à rasca, lembrem-se disto. Lembrem-se que podem obter alguma probabilidade a partir daqui. E o que eu chamo também a atenção aqui é o triângulo de Pascal. Relembrem o triângulo de Pascal, ora sai, ora não sai. Geralmente não sai na primeira fase, mas na segunda fase, por vezes, sai o triângulo de Pascal. Muitas vezes também misturado com uma pergunta de probabilidades, mas relembrar as propriedades do triângulo de Pascal, eu tenho vídeos grátis para isso lá no Explica-Mate. Bom, números complexos, agora para terminar. Operações com complexos também é algo que está sempre lá, portanto simplificar, fazer aquelas contas de adicionar, subtrair e dividir, onde temos uma expressão com complexos na algébrica e na trigonométrica, temos que andar a passar da trigonométrica para a algébrica ou vice-versa, até chegar a uma determinada expressão, ou perguntarem assim, por exemplo, qual é o valor de kappa ou de θ para que seja um imaginário puro ou um número real. Portanto, relembrar um pouco esses exercícios e depois, não sei, às vezes há uma alternância entre as condições em complexos que saiu na primeira fase e as raízes de índice n de um complexo. Lembrem-se, as raízes de índice n de um complexo são n e os seus afixos estão sob uma linha de circunferência centrada na origem e dividem a circunferência em n partes iguais. Tenho lá vídeos também a relembrar tudo isso e é por aqui que quero ficar. E agora desejar um bom trabalho a todos, boa sorte, tirem essa pressão de cima dos ombros, a vida não acaba aqui, muitas vezes é a pressão que nos trava em ambiente de prova, claro que em ambiente de prova é sempre mais difícil, a pressão está sempre lá, mas também pode ser gerida, isso deve ser gerido. Muitas vezes o que faz a diferença de uma nota para uma grande nota, ou de uma negativa para uma positiva, é realmente saber gerir essa pressão, ter essa calma. As coisas fluem melhor, nós quando estamos tranquilos, e eu digo isto porque é normal haver pressão e é normal também que na vossa vida invistam algum tempo em saber controlar essa pressão, porque numa prova, a prova é feita naquele tempo, nós até podemos saber muito daquilo, mas estamos num dia não, se estamos muito estressados, se não conseguimos desbloquear, bom, vai um bocado tudo por água abaixo, não é? Por isso é preciso também ir gerindo tudo isso, ir com calma, isto não é o fim de nenhuma linha, aliás isto é sempre o início, quer corra bem, quer corra mal, se correr mal, a vossa vida não acaba aqui, é mesmo assim. Então quero fechar aqui com votos de sucesso para todos, um grande abraço e até um próximo vídeo.